E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Bom, já passou a nossa semana aí de avaliação, né? E estamos voltando com as nossas aulas, certo? As nossas atividades online, ok? Bom, gente, hoje nós vamos iniciar o capítulo 7, com a denominação O Mundo dos Seres Vivos. É um capítulo muito extenso, vocês podem pegar aí o livro para observar, é um capítulo enorme. Eu lembro que ano passado eu já iniciei ele por volta de agosto, setembro, por aí. E aí eu fiquei com esse capítulo até o final do ano, só para vocês terem noção, certo? Porque é um capítulo muito extenso e ele tem uns conteúdos que precisam de uma atenção maior, que precisam de um cuidado, um aprendizado mais significativo, certo? Então, a nossa aula de hoje ela vai ser uma aula introdutória sobre esse capítulo. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? Porque os conceitos, o conteúdo que nós vamos ver no capítulo de hoje, na aula de hoje, quer dizer, ele vai servir como base para o estudo do capítulo inteiro, certo? Então, entendam, se você hoje não entender a aula de hoje, provavelmente você não vai entender mais nada sobre esse capítulo. Porque, como eu tô dizendo, nós vamos trabalhar, nós vamos aprender conceitos, nomenclaturas que nós vamos utilizar durante todo o restante do capítulo. Aliás, todo o restante da vida estudantil de vocês, certo? Então, assim, gente, eu reforço mais uma vez e mais do que nunca que tirem as suas dúvidas, certo? No mês passado, que foi o mês que nós iniciamos as nossas atividades online, eu percebia que o aluno vinha falar comigo quando ele tinha dúvida na questão de responder a atividade. Não sabia responder uma questão, estava em dúvida, não estava conseguindo enviar pela plataforma, aí ele vinha tirar dúvida comigo. Agora, na questão de entender o conteúdo, ninguém vinha tirar dúvida comigo. Então, o que eu acho? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu, como professora, não recebo a dúvida de nenhum aluno. Então, eu acho que todo mundo está entendendo, certo? Então, eu preciso desse feedback de vocês. Nós estamos distantes, mas nós precisamos estar unidos nessa questão. Então, caso você não tenha entendido alguma coisa, por favor, me pergunte. Não hesite em me perguntar. Tudo bem? Bora lá, pessoal, começar aqui o nosso capítulo 7. Pessoal, anotem aí a agenda, certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Anotem aí a agenda, nós vamos iniciar o capítulo 7, certo? E aí eu venho trazendo aqui uma novidade. Vocês realizaram as atividades avaliativas pelo Google, vocês lembram, né? Que vocês iam marcando as opções ou então iam digitando a resposta, certo? Bom, eu conversei com a coordenadora e para sugerir que eu como professora de ciências, pudesse mesclar as nossas atividades. Então, gente, vocês vão estar respondendo atividades no Google, que nem foi o trabalho avaliativo, só não vai valer nota. E vão também estar respondendo no livro, certo? Então, vai ser assim, uma aula responde no Google, outra aula responde no livro. Tudo bem? Essa aula eu já vou colocar a atividade para ser respondida no Google. São 5 ou 6 questões bem simples, só mesmo para digitar a resposta, não tem nem de marcar. E eu vou estar enviando o link para vocês acessarem a atividade pelo nosso grupo do WhatsApp. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, o nosso capítulo ele já inicia com o seguinte questionamento. O que é o ser vivo? O que o ser vivo faz? O que o ser vivo precisa para ser caracterizado como ser vivo? Pessoal, nós achamos que ser vivo é aquele ser que respira, aquele ser que come, que se alimenta, e que o ser não vivo é aquele que vive parado, que não tem vida, tipo uma pedra. Bom, nós estamos certos. Porém, quando nós vamos aplicar esse conceito a algumas outras substâncias, alguns outros componentes, nós ficamos na dúvida. Vixe, será mesmo que aquilo ali é um ser vivo ou não é um ser vivo? Então, para acabar com todas as dúvidas, nós vamos entender que ser vivo é aquele que participa do ciclo da vida. O que é o ciclo da vida? Ele nasce,
cresce e morre, certo? Então, todo ser vivo, ele nasce, cresce e morre. Ah, tia, mas aí a senhora também colocou se reproduz, certo? Todo ser vivo reproduz. Porém, alguns seres vivos, eles se reproduzem por vontade própria. Por exemplo, os seres humanos. Nós, seres humanos, somos obrigatoriamente seres vivos. Agora, existem pessoas que acabam a vida, morrem sem ter tido filhos, certo? Por isso que eu disse que um ser vivo, ele obrigatoriamente, ele nasce, cresce e morre. Agora, no ciclo da vida também tem a questão da reprodução, certo? Bom, já os seres não vivos são aqueles que não têm um ciclo de vida. Eles não nascem, eles não crescem, não se reproduzem e não morrem, eles não possuem vida. Porém, os seres não vivos, eles são participantes da natureza, certo? Aqui ao lado eu coloquei alguns exemplos e eu gostaria que vocês lessem em voz alta e em seguida classificassem cada exemplo como ser vivo ou ser não vivo, tudo bem? Nós temos aí a pedra, é um ser vivo ou não vivo? Não vivo, né? Não participa do ciclo da vida. As plantas, seres vivos. As plantas nascem, as plantas respiram, as plantas crescem, as plantas se reproduzem, sim, as plantas se reproduzem. Tem algumas plantas que são hermafroditas, que têm os dois gêneros na mesma planta, o gênero feminino e o gênero masculino, porém eu tenho plantas com o gênero feminino e plantas com o gênero masculino. Então, sim, as plantas se reproduzem, certo? E, como a gente sabe, as plantas morrem também. Nós temos os fungos. E aí, os fungos são seres vivos ou não vivos? Seres vivos. Eles nascem, eles crescem. Tem quando você deixa um pão estragado, deixa um pão muito tempo ali no armário ou então no balcão e você vê aquele mofinho crescendo nele, aquilo ali é fungo. Ele nasceu ali, ele está crescendo ali no seu pão e se você deixar, ele vai tomar de conta de todo aquele alimento. Ou seja, ele vai se reproduzir e no final ele vai morrer. Nós temos as algas. E aí? As algas também são seres vivos. Elas participam do ciclo da vida. As bactérias também são seres vivos. As bactérias nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Agora, as bactérias são seres bem mais simples. As bactérias nascem, crescem e se reproduzem de uma forma bem mais simplificada, comparada a um animal, comparada a uma planta, comparada a um fungo, certo? E a água, gente? A água é um ser não vivo, certo? A água não nasce, a água não cresce, a água não se reproduz e a água não morre, certo? Existem inúmeros, milhares, infinitos seres vivos que existem dentro da água, que vivem nela. Porém, a água em si não é um ser vivo. Beleza? Deu para entender? Bora aqui continuar. Bom, pessoal, aí tem a seguinte pergunta. Quais seres vivos e não vivos estão presentes aí? Certo? E aí eu gostaria que vocês só anotassem no caderno a quantidade de seres vivos que existem nessa imagem, a quantidade de seres não vivos. Tudo bem? Vamos passando aí adiante. Bom, pessoal, falando de ser vivo e ser não vivo, nós iniciamos com o questionamento como se originou o ser vivo, certo? Bom, nós que somos cristãos, ou seja, nós que acreditamos em Deus, temos a seguinte crença, que Deus criou o mundo, que Deus criou o universo e tudo que nele existe, inclusive o ser humano, que é feito a sua imagem e semelhança. Porém, em nossos livros de ciências, nós também temos outras explicações, certo? Muitas pessoas acham que os cientistas são pessoas ateus, são pessoas que não acreditam em Deus, certo? Alguns podem até ser, e isso é pro lado pessoal da pessoa, certo? Porém, como objeto de estudo, e não só agora no 6º ano, mas vocês também vão ver isso no 7º ano, no 8º ano
E no nono ano e no ensino médio, enfim, nós vamos conhecer um pouco sobre como a Terra, sobre como o planeta e os seres vivos que existem nela surgiram. Tudo bem? Isso não faz... estudar essas teorias não faz você não acreditar em Deus. Claro que não, claro que não. A sua crença é única e ela existe dentro do seu coração, certo? Agora, você estudar sobre isso é algo que está contido em seus livros, tudo bem? Bom, pessoal, a teoria mais aceita pela comunidade científica que nós estudamos é a teoria do Big Bang, que é a teoria da grande explosão, que em um determinado momento a Terra estava numa temperatura muito abaixo, ou seja, numa temperatura muito fria, e aí houve o Big Bang, houve a grande explosão, e aí foi mudando aos poucos as condições terrestres, as condições de clima, as condições de existirem outros seres da natureza que puderam favorecer a origem propriamente dita da vida, certo? Bom, vocês podem pesquisar na internet alguns vídeos que explicam a teoria da vida, e vocês podem colocar no YouTube teoria do Big Bang para sexto ano, que ele já tem uma linguagem mais fácil de vocês entenderem, certo? Aí na segunda imagem eu coloquei alguns habitantes primitivos do nosso planeta antes da existência do ser humano. Nós tínhamos como habitantes os dinossauros, e vocês sabem, né, que isso já foi comprovado por conta da existência, da descoberta dos fósseis, não foi mesmo? E aí depois dos dinossauros houve aquela outra grande explosão que aí extinguiu todos eles, certo? Bom, vamos passando aí adiante. Aí eu já deixei justamente para vocês darem uma pausa na nossa aula e procurarem algum vídeo assim, ou então deixarem mesmo para procurar o vídeo só no final, tudo bem? Para a gente não perder aqui a nossa linha de raciocínio, beleza? Bom, pessoal, falando aqui em ser vivo, todo ser vivo ele tem os níveis de organização celular, os níveis de organização dos seres vivos. Como assim? Todo ser vivo ele participa de uma organização sistemática, certo? E aí, pessoal, nós vamos aprender, nós vamos repetir isso várias vezes até que entre aqui na cabeça de vocês e fique bem memorizado, beleza? Bom, gente, de forma mais básica, nós temos como níveis de organização as células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Porém, antes da célula, nós temos os átomos e as moléculas. Ah, tia, eu não estou entendendo nada. Bom, os níveis de organização, eles começam da parte menor do ser vivo até a parte maior. Deu para entender? O ser vivo, ele começa sua organização da menor parte até a maior parte. Beleza? Então, como minúscula parte, como parte menor, nós temos os átomos. O conjunto de átomos origina as moléculas e o conjunto de moléculas origina as células. Tudo bem? No nosso estudo, eu vou preferir que nós iremos iniciar o nosso nível de organização a partir das células. Beleza? Então, preste atenção. As células são a menor parte de qualquer ser vivo. Existem seres que são tão minúsculos que eles são constituídos de apenas uma célula. Nós vamos ver isso já já, certo? Então, preste atenção. Nós começamos a nossa organização do ser vivo a partir da célula, que é a menor parte, beleza? O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto de tecidos formam os órgãos. O conjunto de órgãos formam o sistema. E a junção de todos os sistemas formam o organismo. Beleza? Ah, tia, mas a senhora disse que existem seres vivos que têm apenas uma célula. Será que esses seres possuem tecido, órgão, sistema e organismo? Não.
Se um ser vivo ele possui apenas uma célula, como é que ele vai originar um tecido? Não tem como. Por quê? Porque um tecido é originado através de várias células. Os órgãos são originados através de vários tecidos. Os sistemas são originados através de vários órgãos. E o organismo é originado através do conjunto de todos os sistemas. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá de novo. Quais são os níveis de organização de nós, seres vivos? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Beleza? Qual é a menor parte do ser vivo? Célula. O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto de órgãos, o conjunto de tecidos formam os órgãos. Desculpa. Continuando. Conjunto de tecidos formam os órgãos. Conjunto de órgãos formam os sistemas. E o conjunto de todos os sistemas formam os organismos. Somente seres superiores possuem organismo. Por quê? Porque dentro desse organismo nós temos sistemas, nós temos órgãos, nós temos tecidos. Beleza? Agora, seres menos superiores, seres inferiores, seres mais simples, possuem apenas células. Beleza? Bora lá. Agora sim. Bom, pessoal, como eu disse, a célula é a menor parte de qualquer ser vivo. Existem seres tão minúsculos que possuem apenas uma célula, como é o caso das bactérias. Olha aqui, gente, uma bactéria, certo? Essa bactéria, esse serzinho que eu tô vendo aqui, ó, é dotado apenas de uma célula. Olha aí que interessante. Ah, tia, mas como é que eu posso ver ele assim tão nítido, até com cor e tudo mais? Bom, pessoal, para seres microscópicos, ou seja, seres que possuem um tamanho minúsculo, que não podem ser visualizados a olho nu, eles são visualizados através de um instrumento chamado microscópio, certo? Que é um grande aliado, um grande amigo dos biólogos, dos químicos, dos físicos, dos cientistas, dos médicos, enfim. O microscópio, ele é capaz de observar seres vivos minúsculos, seres vivos que nós não conseguimos visualizar a olho nu, como é o caso da bactéria. Pessoal, para vocês terem noção, as células são menores do que 1 grão de sal. Olha aí que interessante. Você já tentou pegar 1 grãozinho de sal? Eu não tô falando sal grosso não, viu? O sal refinado que a nossa mãe usa na cozinha. Você já tentou pegar 1 grãozinho de sal? Pronto. Então imagina aquele 1 grãozinho de sal, agora imagina a célula sendo menor que 1 grãozinho de sal. Pois é. E vocês sabiam que existem seres vivos que são desse tamanho? Olha aqui o exemplo deles. A bactéria, que é formada por apenas uma célula. Bom, gente, todo ser vivo que é formado apenas por uma célula, ele é denominado por unicelular. Uni de um. Celular, célula. Ser vivo unicelular é aquele que possui apenas uma célula. Agora, os seres vivos superiores, ou seja, que são formados por várias células, são denominados pluricelulares. Pluricelular. O ser vivo pluricelular, muito, celular, célula. Seres vivos pluricelulares são aqueles que possuem mais de uma célula. Beleza? Como é o caso aqui da planta, que eu coloquei a imagem, como é o caso de nós, seres humanos, como é o caso dos animais, como é o caso das algas, como é o caso dos fungos, que promovem ali o bolor do pão, são seres pluricelulares. Lembrem que todo ser unicelular a gente não consegue observar. Se você consegue observar o morfo do pão, o fungo do pão, então ele é um ser pluricelular, beleza? Ah, tio, o que é essa imagem aqui, grandona? Pessoal, aqui é uma célula. Sim, uma célula que é menor do que 1 grão de sal, ela tem toda essa complexidade dentro dela. Olha que interessante. Depois, pessoal, nós vamos estudar o que é cada coisinha que está aí dentro da célula. Essa bolinha aqui, que é o núcleo.
Essas camadas aqui nós também vamos estudar, que é um complexo de Golgi, que são os ribossomos, certo? Nós vamos estudar esses feijõezinhos aqui, que são as mitocôndrias. Tudo isso vocês vão saber o nome. Essa camada externa, essa camada interna, nós vamos estudar a célula a fundo. Olha aí que interessante. Mas isso são matérias para os próximos capítulos, beleza? Então vamos focar aqui. Os níveis de organização são quais? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Beleza? Qual é a menor parte do ser vivo? É a célula. Existem seres que são formados por apenas uma célula? Sim. São eles os seres unicelulares. São eles as bactérias. Nós conseguimos observar os seres unicelulares a olho nu? Não. Nós precisamos de quê? Do microscópio. Ah, mas existem seres formados por mais de uma célula? Sim. Quais são eles? Os seres pluricelulares. São aqueles que a gente consegue observar a olho nu. As algas, as plantas, os seres humanos, os animais, os fungos, enfim. Show? Bora lá continuar. O conjunto de células formam os tecidos. Olha só, gente. Células com função semelhante. Ou seja, para a formação dos tecidos, não foi originado com células variadas, células com funções diferentes. Não. Células com funções semelhantes formaram os tecidos. E aí, pessoal, em cada região do nosso corpo nós temos tecidos diferentes. Aqui na parte do nosso braço, olha, aqui no nosso músculo, nas nossas pernas também. Em todo o nosso corpo, que é formado por músculos, nós temos esse tecido aqui. Olha só, gente, que interessante. O tecido muscular. A nossa pele, pessoal, ela é formada pelo tecido epitelial. Olha aqui. É todo tempo mudando de slide, né? Olha aí, gente, que interessante a nossa pele vista no microscópio, a camada interna dela, certo? Eita, que aqui tá mudando demais. Não. Ai, meu Deus. Pronto, voltou. Bom, no nosso cérebro nós temos, olha aí, o tecido nervoso. E aqui, pessoal, são os neurônios. Não tem quando a gente brinca, né, com o nosso amigo que ele só tem um neurônio? Pronto. Aqui são os neurônios, olha só. Beleza? Bom, gente, os tecidos com funções semelhantes formam os órgãos, certo? Então, aí nós temos o cérebro. O cérebro, ele tem o quê? O tecido nervoso. Nós temos aí o coração, olha só, o nosso coração não é aquele assim, certo? O nosso coração humano, ele é assim, beleza? E aí, pessoal, uma curiosidade. O tamanho do seu coração, ele é mais ou menos o tamanho da sua mão fechada, certo? Então, eu tenho certeza aí que vocês estão medindo a sua mão para saber como é o tamanho do seu coração. Aí nós temos o estômago, sim, o nosso estômago, que é responsável pela primeira parte da digestão dos nossos alimentos, certo? E todos esses órgãos e muitos outros são formados pela junção de tecidos semelhantes, certo? Então, lembrem, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Célula, tecido, órgão, sistema, organismo. Eu tenho certeza que quando vocês forem dormir, vocês vão ficar célula, tecido, órgão. Certo, gente? Nós já estudamos a célula. Seres que possuem apenas uma célula são chamados de unicelular. Seres que possuem mais de uma célula são chamados de pluricelulares. Beleza? Nós já estudamos os tecidos, que são formados pela junção de várias células, como tecido muscular, tecido epitelial, tecido nervoso. E agora nós vemos os órgãos, que são formados pela junção de tecidos com funções semelhantes, com o cérebro, o coração, o estômago, o fígado, o rim, enfim. Beleza? Bora lá continuar aqui. Já os órgãos que desempenham funções semelhantes, que trabalham em conjunto, formam os sistemas. Aí, pessoal, na primeira imagem nós temos o sistema circulatório,
ou seja, o sistema responsável pela circulação do nosso sangue. Nós temos aí as veias e as artérias, certo? Nós temos aí na segunda imagem o sistema respiratório, responsável pela nossa respiração. Na terceira imagem aí, fazendo uma dancinha aí para vocês, nós temos o sistema esquelético, responsável pela nossa locomoção, beleza? Lá pelo 8º ano, nós vamos estudar cada sistema desse bem detalhadamente. Os órgãos que compõem, as funções, certo? Mas isso só no 8º ano. Nós estamos tendo só uma introdução bem breve, beleza? Vamos lá, pessoal. O conjunto de todos os sistemas formam os organismos. Nós temos aí na primeira imagem o organismo humano. Olha só, vocês podem ver aí o cérebro formando o sistema nervoso. Vocês podem ver aí os pulmões e o coração formando o sistema respiratório e cardiovascular. Vocês podem ver aqui no meio, ó, o estômago, o intestino, o fígado, os rins formando o sistema digestório. Aqui no final nós estamos vendo a bexiga formando o sistema urinário, certo? Então aí são alguns dos sistemas que formam o organismo humano. Nós temos aí na segunda imagem o organismo animal. Como vocês podem ver, a disposição dos órgãos é um pouco diferente, não é mesmo? O cérebro, a medula espinhal, alguns órgãos já estão dispostos de uma forma diferente. E por último, nós temos aí o organismo de uma planta. A gente vê uma planta como algo tão simples, né? Mas as plantas possuem órgãos, certo? As plantas possuem um organismo, beleza? Bom, pessoal, então nós vamos aqui relembrar, certo? Ó, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Célula, tecido, órgão, sistema e organismo. O conjunto de células formam os tecidos. Tecidos com funções semelhantes formam os órgãos. Órgãos que trabalham juntos formam os sistemas. O conjunto de todos os sistemas formam o organismo. Quando eu tenho vários organismos parecidos, ou seja, quando eu tenho vários organismos da mesma espécie, eu tenho uma população, certo? Então vamos imaginar a nossa sala de aula. Que saudade, né, gente? Nós estamos na nossa sala de aula. Bom, ali na nossa sala de aula, nós temos organismos humanos, nós temos organismos animais, nós temos organismos de plantas, nós temos apenas organismos humanos. Então, ali na nossa sala de aula, nós temos uma população, beleza? Agora, vamos imaginar que na nossa sala, cada um vai levar o seu animal de estimação. Tem gente que vai levar um cachorro, tem gente que vai levar um gato, tem gente que vai levar um peixinho, tem gente que vai levar uma tartaruga, enfim. Eu vou ter seres de outras espécies, certo? Quando eu tenho seres de outras espécies, eu tenho uma comunidade, beleza? Então, prestem atenção. Eu tenho uma população quando eu tenho seres da mesma espécie. Ou seja, a nossa sala de aula, vocês alunos e eu professora, nós temos uma população, porque nós temos seres da mesma espécie. Agora, deixa eu facilitar aqui um pouco para vocês. Todo mundo vai levar um cachorro. Pronto. Os cachorros também vão formar a população deles, porque todos eles são da mesma espécie. Agora, nós, alunos e professora, juntamente com os cachorros, vamos formar uma comunidade. Porque a comunidade é essa mistura de populações. Como eu coloquei aí na imagem, vocês podem observar que existem seres aí, olha só, de várias espécies. Então, esses seres de diferentes espécies estão formando uma comunidade, certo? Somente esses elefantes aqui estão formando uma população, beleza? Quando eu tenho as comunidades de diferentes espécies interagindo com a natureza, ou seja, todos os seres vivos, eles vivem em função da natureza. Então, quando eu e outras espécies, eu como ser humano e outras espécies de animais convivemos junto com a natureza, nós temos aí a formação de um
ecossistema, certo? Então lembrem, população é o conjunto de seres da mesma espécie. Pensa na nossa sala de aula, é a nossa população. Se todo mundo levar um cachorro para lá, eu vou ter uma comunidade, porque eu vou ter populações diferentes, eu vou ter espécies diferentes. Quando essas comunidades interagem com a natureza, ou seja, nós interagimos com a natureza, sim, sempre, nós temos um ecossistema, beleza? O conjunto de todos os ecossistemas formam a biosfera. A biosfera nada mais é do que o nosso planeta. É a junção, é a interação de várias populações formando comunidades, essas comunidades interagindo com a natureza, interagindo com seres vivos e não vivos, e aí toda essa junção, tudo junto e misturado, eu tenho a biosfera. Tudo bem? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, aqui nosso slide já terminou. Como eu disse para vocês, é um conteúdo extenso e é porque eu só falei o começo, certo? Então eu volto a repetir o que eu disse lá no início do vídeo. Qualquer dúvida, pessoal. Tia, eu não entendi. Tia, ficou muita coisa para minha cabeça, ficou muita informação. Eu tentei resumir ao máximo, certo? Venham me perguntar. Ah, tia, eu não sei, eu não entendi o que é população, não entendi o que é um ecossistema. Pode vir me perguntar, beleza? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!